Olá pessoal, vamos continuar então nessas nossas árvores do Tableau para a lógica de predicados. Antes de entrar em alguns exemplos para provar argumentos, vou falar um pouquinho sobre a saturação dos caminhos, porque tem um elemento aqui um pouco diferente da lógica anterior que a gente precisa ver. Primeiro, vejam aqui, nesse caso, que quando eu tenho, se eu observar existe um para todo, eu vou nessa ordem aqui, o A, F de A, e essa ordem o G de A. Esse caminho que eu estou trabalhando aqui, ele terminou. Tá? Mas eu poderia ter feito mais eliminações do para todo, usando, existe também na verdade, usando outras letras, B, C, D. Então, será que vai ficar infinito? Se eu usar qualquer variável constante aqui, esse caminho nunca vai terminar? Então, a gente tem a noção, né, de saturação dos caminhos. Que isso permite que a gente faça o seguinte. Toda vez que a gente olhar para um quantificador universal, como esse aqui, a gente tem que seguir duas diretrizes. Primeiro, ele tem que ter sido aplicada a regra nele pelo menos uma vez, então eu preciso eliminar ele pelo menos uma vez para o resto da árvore. E eu tive a regra aplicada para todas as variáveis que apareceram no caminho até agora. Essa é a única obrigação. Então o que eu faço? Nesse caso aqui, eu vou pegar o F e o G, né, que são o F, eu já usei o A. Então, a única variável usada no caminho era o A. Então, se eu aplicar para o A, eu saturei o caminho, terminou. Veja aqui um outro exemplo. Se eu fizer F de A, se eu tiver o F de A no caminho, e eu tenho um existe um para todo, eu usei o B para o existe e o A para o para todo. Então, ficou F de B e G de A. Esse caminho não está finalizado. Porque eu não usei o para todo para todas as variáveis que aparecem. O B era obrigatório aqui, não existe, porque o A já estava no caminho. Então eu não posso usar A de novo. Então ficou FB. E o para todo obriga-se agora a também aplicar o para todo para B. Então vai ficar GB. Só assim que a gente satura o caminho. Bom, então assim, tudo que a gente está vendo de árvore agora, né, novo, no Tableau, a gente vai aplicar no nosso principal objetivo, né, da disciplina, que é a prova de argumentos lógicos. Só que agora, argumentos em lógica de predicados. Veja esse argumento aí. Existe x, f de x, e existe x, g de x. São duas premissas. A gente assume que elas são verdade. Se elas duas são verdades, será que existe algum elemento que seja f de x e g de x ao mesmo tempo? Será que essas duas premissas nos permitem chegar a essa conclusão? O que eu faço para todos os argumentos em árvore? Coloco uma fórmula para cada premissa e coloco a negação da conclusão no começo da minha árvore, então vai ser na minha raiz. E aí eu vou tentar seguir aquela ordem que a gente viu no final do vídeo passado. Eu não tenho nenhuma alfa e beta para aplicar aqui. O que eu tenho é uma negação de existe, então já vou para o segundo passo. Para aplicar a negação de existe, vai transformar isso um para todo com negação interna. Então isso resolve o nosso problema da negação. Eu eliminei a negação que eu precisava. Vejam que aqui eu coloquei um númerozinho 3 aqui para indicar da onde veio essa fórmula da linha 4. Por isso que eu estou colocando números aqui para facilitar para a gente. Então, esse aqui veio da linha 3. Chegou a partir da linha 3. E aí eu vou começar a aplicar as regras do existe, que são o próximo passo. Então, eu vou aplicar o existe xf de x, virou f de a. Eu não posso usar a agora no segundo existe. Eu vou ter que usar um b, uma segunda variável, ou no caso, uma segunda constante, a partir da linha 12. Cheguei, então, em f de a e g de b, que são duas proposições, basicamente, né? São testes verdadeiro ou falso do predicado f para
constante A e o predicado G para a constante B. O que me sobra então dessas, essas três primeiras linhas já foram resolvidas, o tique aqui já está indicando. Então eu vou para a linha 4 agora. Linha 4 é um para todo. O para todo, lembrando que a gente pode usar qualquer variável arbitrária aqui. Eu vou usar uma das que eu já usei para facilitar a minha vida. E vai ficar negação f de A e G de A. Então, vou usar aqui, vou chegar nesse ponto, então eu eliminei aqui também, né? Fiz um check aqui nesse para todo finalizado. Pois bem, negação de conjunção é uma disjunção. Então, isso leva a uma regra beta. Eu vou começar a regra beta, então, com a negação f de A. A negação f de A, nesse caso, ela, olhando para o caminho, vai quebrar, porque já tinha um f de A antes. Isso quer dizer que, então, nas linhas 5 e 8, eu tenho uma contradição, literais complementares. F de A e negação de F de A. Então, esse caminho está fechado. Por enquanto, o nosso argumento está válido, né? Lembrando que, por argumento ser inválido, essa árvore tem que dar pelo menos um caminho aberto. Vamos agora para o outro lado. G de A negado. A negação do G de A, ela por enquanto não chega a nenhuma contradição. Então a gente pode pensar, talvez o caminho esteja aberto. Porém, tem uma questão aqui que a gente não pode esquecer, a saturação do caminho. Esse caminho não está saturado ainda. Por quê? O para todo não foi aplicado para todas as variáveis que aparecem. Ele só foi aplicado até agora para o A. Eu não apliquei ele para o B. Então, eu vou fazer isso aqui para saturar o caminho. O caminho precisa estar saturado. Aí eu cheguei na negação F de B e G de B, ou conjunção, né, dos dois, que vai dar a mesma coisa aqui de cima, uma regra beta. E aí a negação do FB. Negação do FB aqui, se eu olhar para o caminho, não tem mais nenhuma forma de desenvolver. Acabou. Saturei. Não tem mais. O para todo já foi aplicado para o A e o B. Não tem mais nenhuma aplicação do para todo. Os existes também já foram aplicados. Aqui não tem nenhum quantificador extra. Portanto, aqui acabou. Esse caminho terminou. Com esse caminho terminado, olhando de baixo para cima, a gente vai ver que não tem nenhuma contradição. Portanto, achamos, neste caso, um caminho aberto. Se o caminho está aberto, quer dizer que o argumento original não é válido. Por quê? A gente mostrou que dá para satisfazer um caso em que as premissas são verdadeiras e a conclusão é falsa. Então, a gente acabou de mostrar que o argumento original que a gente viu, ele não é válido. Aí a árvore, de novo, né, voltando àquela questão que a gente já viu. A árvore, pessoal, ela permite que você visualize os contra-exemplos. Os exemplos que fazem o argumento ser inválido. Agora a gente está falando de predicados. Se a gente está falando de predicados, agora a gente está pensando em soluções que são modelos, conjuntos de objetos, predicados, funções. Então o que a gente vai fazer? A gente vai olhar para o caminho e ver o que aconteceu aqui. Nesse caminho a gente viu que o F de A é verdade, o F de B não. A gente viu que o G de B é verdade e o G de A não. Então a gente precisa achar um modelo, eu vou ser o mais minimalista possível. Vou fazer um modelo o menor possível que encaixe nessas definições. Eu posso criar um modelo com um conjunto universo bem simples, com A e B apenas. Dois elementos. Já facilita a minha vida. E eu vou criar dois predicados F e G mínimos que obedeçam essa indicação. F só tem o A e o B só está no G. Com esse modelo aqui, a gente pode mostrar que o argumento original
não é válido. Eu achei um modelo que faz o argumento ficar inválido. Então, além de mostrar que o argumento é inválido, estou mostrando um caso, um modelo possível que faz esse argumento ficar invalidado. Esse é o objetivo da árvore, né, da prova de argumentos na lógica de predicados. Gostaram? Tomara que tenha sido útil para vocês. Um abraço e até a próxima.